Portinari, pelo Roberto Matiello. Roberto, você Oi. está com a palavra. Obrigado. Bom, então, como você já adiantou, hoje nós vamos falar sobre o Cândido Portinari. O Portinari, cara, ele foi um pintor brasileiro, ele quase é italiano, cara. Ele nasceu aqui no Brasil, mas os pais deles tinham recém-chegado da Itália, né? E ele foi um camarada que ele viveu pela pintura. Ele pintou mais de 5.000 quadros. Mais de 5.000 quadros. É difícil um pintor ter uma obra tão grande como a do Portinari, pelo menos que eu conheça, e principalmente aqui no Brasil. Não conheço aqui no Brasil pintor que tenha feito mais pinturas do que ele. Ele realmente foi um cara sensacional. E eu gosto de ler, e um dia desse caiu na minha mão um livro sobre o Portinari. Então, resolvi falar alguma coisa sobre o Portinari. Realmente, eu tenho certeza que muitos de vocês devem saber muito mais do que eu. Mas, sei lá, como eu li alguma coisa e sou mais ou menos no PowerPoint, resolvi fazer um PowerPoint para a gente aí ver alguma coisa e, se for o caso, a gente discutir, conversar alguma coisa sobre o Portinari. Bom, ele nasceu em 1903 e faleceu em 1962. Ele não tinha nem 60 anos quando faleceu. Isso, deixa. E esse primeiro quadro que está aí, dele, é um quadro chamado O Pranto de Jeremias, né? Ele tinha feito uma série de obras que falava sobre os profetas, sobre acontecimentos bíblicos. Ele fez uma série de séries de pinturas. Durante a apresentação, eu espero mostrar para vocês. Uma delas é O Pranto de Jeremias. Jeremias, eu não sou muito bom em religião, mas Jeremias, se não me engano, era um profeta que profetizou a destruição do povo de Israel, né? Tanto que ele era chamado, era conhecido como o profeta chorão, porque ele chorava muito, porque ele tinha previsto o que ia acontecer com o povo judeu, né? Lá na época, lá atrás, né? E o Portinari, nesse quadro, mostra exatamente o profeta chorão. Está aí o Jeremias chorando, né? E é interessante essas cores que ele usa em vários quadros dele, ele usa essas cores. São mais ou menos as mesmas cores que ele usou em outras séries, que a gente vai ver aí para frente. Vamos lá, Wagner. Eu vou tentar acompanhar mais ou menos uma biografia dele, ao ritmo do que ele foi se desenvolvendo, mas depois eu dou uma deslanchada mais nas obras. Nesse quadro 1 aí a gente vê o Cândido, que é o Cândido Portinari, que foi o segundo filho de uma família de 12 filhos, né? Seus pais eram imigrantes italianos da região do Vêneto. Quem não sabe, a região do Vêneto é uma região no norte da Itália. A cidade principal, uma das principais cidades do Vêneto e da Itália é Pádua. Os pais deles nasceram ali perto dessa cidade. E aí eles imigraram, como houve imigração muito grande no fim do século XIX, começo do século XX, e a família dele veio aqui para o Brasil e se instalou numa cidade do interior de São Paulo chamada Brodowski, né? E lá o pessoal começou a trabalhar, toda a família, principalmente o pai e a mãe, trabalhou numa fazenda de café lá em Brodowski. E a fazenda chamava-se Fazenda Santa Rosa. A família toda trabalhou lá. O pessoal que trabalhava lá fundou uma pequena cidade, que era essa cidade de Brodowski. Foi em 1903, era tão pequena, 1903, relembro, foi quando nasceu o Cândido Portinari. Essa cidade tinha cerca de 700 habitantes. Era uma cidade que ficava dentro da Fazenda Santa Rosa. E essa cidadezinha ela tinha 3 ruas: a rua de cima, a rua do meio e a rua de baixo. Quer dizer, então era um vilarejo, né? Onde os habitantes eram os trabalhadores das fazendas. Como já tinha sido proclamada a abolição da escravatura, o pessoal que vinha de fora, e mesmo alguns escravos que iam resolvendo ficar, eles trabalhavam nas fazendas, tá certo? Aí no item número 4, na figurinha número 4, a gente vê uma foto do Cândido Portinari quando ele era criança, ele era jovem. E na 5 a gente vê uma foto do pai e da mãe dele, tá? Vamos em frente, Wagner.
Na figurinha número 1 aí a gente vê, tem uma setazinha pequena em azul mostrando o Cândido Portinari na escola. Na escola de fazenda, era uma escola que participavam de crianças, desde crianças pequenas até quase adultos, né? Não tinha muito divisão. O pessoal era, boa parte era analfabeto, então eles arrumavam, o fazendeiro arrumava um professor e dava aula para todo mundo que queria começar a ler e escrever. Nessa foto, a gente vê o Portinari, como eu disse aí, nessa setinha, e ele estudou pouco. Ele estudou, ao longo da vida dele, só fez até o 3º ano primário. Se bem que há muitas coisas que ele deixou escritas na vida dele, né? Nós vamos ver algumas das frases, das cartas que ele escrevia. Mas desde cedo ele se mostrou um pintor muito bom. A gente vê aí que com 10 anos, na figura número 2, ele fez um desenho do Carlos Gomes. Carlos Gomes era aquele maestro que fazia óperas, etc., o Guarani e outras mais, Los Schiavo e outras óperas, e ele, sei lá, como o trabalho da escola, ele fez um desenho do maestro Carlos Gomes. A gente vê que é bastante fidedigna essa figura que ele fez, esse desenho que ele fez do Carlos Gomes. E como eu disse, desde cedo ele se mostrou muito bom, assim como artista, como pintor. Em 1918, ele tinha 15 anos, a gente vê isso na figura número 4. Tá, uma série de adultos e um jovenzinho de 15 anos, que era o Portinari. É que em 1918, um grupo itinerante de artistas, que eram pintores e escultores da Itália, eram italianos, fez a decoração da igreja de Brodowski. A gente vê a igrejinha de Brodowski aí na figura número 3. Então, esse conjunto de artistas foi lá, passou pela cidade e resolveu fazer pinturas, principalmente pinturas e algumas esculturas nessa igrejinha. E coube ao Portinari, com 18 anos, pintar as estrelas do teto da igreja. Ele pintou essa igreja, quem já foi para Brodowski, ainda existe essa igreja e a pintura do teto ainda é visível, ainda pode ser vista, a pintura do teto foi feita pelo Portinari. Vai em frente, Wagner. Bom, o Portinari, ele realmente, na infância dele, foi uma coisa que marcou muito a obra dele. Olha, vocês podem ver as obras dele, muitas, mas muitas pinturas se referem a crianças. E essa aqui é uma frase dele: nossa vida era intensa. À noite, deitávamos na grama ao redor da igreja e de barriga para cima ficávamos vendo as estrelas e sonhando. Um perguntava ao outro o que desejava ser. As respostas eram ambiciosas. Um desejava ser rei, outro general, aquele outro dono de circo. Então, isso são frases escritas ao longo da vida do Portinari. Então, você vê que realmente a infância foi uma coisa que marcou muito. E a gente vê aí no quadro 1, né, duas crianças na gangorra. Eles estão vestidos como se fosse palhaço, como se fosse o Arlequim. A gente vê as pipas, duas pipas embaixo. Na outra, a gente vê a arena de um circo. E ele também deixou essa frase: sabe por que eu pinto tanto menino em gangorra e balanço? Para botá-los no ar feito anjos. Ele realmente teve uma infância muito legal lá em Brodowski. Ele guardou muitas memórias e, ao longo da vida dele, pintou muita coisa referente à infância. Vamos para frente, Wagner. Olha aí, ó. Por exemplo, esse quadro no número 1 aí é Menino Soltando Pipa, de 1947, 75 anos atrás. Em Menino Soltando Pipa, 4 meninos brincam de um passatempo tradicional e atemporal. Até hoje a molecada solta pipa. Minha época eu chamava de quadrado. A gente chamava de quadrado, mas a turma, em geral, chama pipa, né? Na tela não se vê os rostos das crianças. Sempre que eu for falar, por favor, olhe... papagaio também. Papagaio. Pipa, papagaio, quadrado. Exatamente, exatamente. E sempre que eu estiver falando, por favor, dá uma olhada na tela, porque no quadro em si, porque a gente pode fazer essas observações. Na tela não se vê os rostos das crianças. Repara, realmente são 3 crianças, 4 crianças, mas não vê o rosto delas, né?
mas pela expressão corporal, observamos apenas que os meninos correm livremente, aproveitando o fim da tarde. Então, você vê aí. A paisagem lisa e desfocada é feita em degradê com tons escuros, dando um protagonismo aos meninos coloridos com suas pipas. Realmente, ele dá um destaque. As cores que ele usa nesse quadro são cores escuras, a menos das crianças, que estão pintadas com cores mais vivas, tem destaque, né? Tanto as crianças como as pipas. A gente vê no quadro número 2 também, crianças brincando. E o 3 é uma pintura feita, é um desenho feito a lápis por Portinari, já maior, e ele lembrando dele na infância. Tá? Então, ele realmente ele tem muitos quadros, muitas obras que representam meninos, crianças brincando. Vai em frente, vai. Memórias da infância, continua aí. O amor pela professora. Todo mundo teve amor pelas suas professoras primárias. Eu, pessoalmente, tive. Minha professora do 4º ano, eu me apaixonei por ela. Quem não se apaixonou, paciência. Mas eu acho que toda criança, a não ser aquelas professoras que tratam mal criança, mas isso não existe mais, né? Então, uma coisa que ele deixou escrito também, o Portinari, durante o recreio, ela vinha na janela e era motivo de nossas exibições. Claro, toda molecada queria aparecer para a professora, queria se mostrar para a professora. Dávamos cambalhotas, plantávamos bananeira. Então, aí, nas figuras 1, 2 e 4, a gente vê as crianças dando bananeira, pulando, brincando. Eles queriam se exibir para a professora, cada um queria mostrar todas as suas habilidades. No quadro número 3, aí embaixo, a gente vê as crianças jogando bola. Então, a terra vermelha, típica de alguns locais do interior de São Paulo. Então, a molecadinha toda jogando bola. A gente vê uns troncos de árvores que foram cortadas. Para plantar café precisava cortar árvore. Então, não tinha muito pessoal da ecologia ainda, então a turma aproveitava e cortava a árvore sem muita celeuma. Ao fundo, a gente vê um cemitério e a gente vê uma cruz. Mas todas essas, então, por exemplo, são lembranças da infância, porque ele pintou bem mais tarde, já no auge da carreira dele. Vamos em frente, vai. Seguindo mais ou menos com o roteiro aí, em 1920, bom, o número 1 é um retrato do Portinari, né? Em 1920, Portinari foi para o Rio de Janeiro. Ele era jovem, em 1920 ele tinha 17 anos. Ele foi para o Rio para estudar pintura. Ele não foi aceito na Escola Nacional de Belas Artes, que era a grande escola de pintura. Ele não foi aceito por falta de escolaridade. Vamos lembrar que ele estudou apenas até o 3º ano primário. Então, ele foi lá, mas a turma não aceitou. O cara era quase analfabeto, né? Ele estudou um ano, então, na Escola de Artes e Ofícios. Mas ele apresentou tanta habilidade na pintura, no desenho, que esse um ano foi suficiente para o pessoal da Escola Nacional de Belas Artes descobrir que ele realmente tinha um grande potencial e acabou por aceitá-lo que fosse estudar lá, né? Mas nessa Escola Nacional de Belas Artes, o pessoal, eles davam valor aos desenhos, às pinturas clássicas. E o Portinari já era um pouco modernista, né? Então, no Rio de Janeiro, eu acho que ainda não tinha chegado o modernismo, pelo menos por aquilo que eles fizeram, porque eles faziam concursos de pintura e o Portinari, ele entrava nos concursos para participar, porque os prêmios eram interessantes, e somente após 3 tentativas ele ganhou a medalha de ouro do concurso, promovido pela Escola Nacional de Belas Artes. Além da medalha, ele ganhou uma bolsa de estudos para estudar na França. Quer dizer, então foi um prêmio maravilhoso. A gente vê na figurinha número 3, a gente vê que ele ganhou o prêmio fazendo uma pintura naturalista do Olegário Mariano. Eu já soube quem era esse cara, agora esqueci, mas era um personagem, ele fez um retrato dele e com esse retrato ele ganhou a medalha de ouro e a viagem de estudos para a França. No 4, a gente vê um desenho dele, do Luiz Carlos Prestes. Esse quadro é de 1926. Ele tinha uma certa tendência ao comunismo.
tanto que mais tarde ele se filiou ao comunismo, né? E o Prestes foi uma figura de destaque naquela época. Ele começou um pouco mais tarde a fazer a tal da coluna Prestes. E ele era um dos ídolos do Portinari. Vamos em frente, gente. Lembrança de Brodowski. Então, sempre a infância dele foi um negócio muito que marcou muito a obra do Portinari. Aí a gente vê um dos primeiros quadros dele, assim, de destaque, é o chamado Baile na Roça. É de 1923. Esse quadro ele fez quando ele tinha 20 anos. Quer dizer, um cara jovem, né? Então, a gente pode ver aí nesse quadro ele retratando como eram os bailes lá na terra dele, lá em Brodowski, o baile na roça. Então, a gente vê em primeiro plano os casais, né? Dois casais, dançando. Um pouquinho mais ao fundo, do nosso lado direito, a gente vê o pessoal tocando a música que fazia as duplas dançarem. E, bem ao estilo já modernista, ele coloca alguns personagens que participam desse baile ao fundo, mas esses personagens ao fundo já ficam meio desfocados. Dá uma olhada. Né? Então, é um quadro bem ao estilo mais moderno, e isso ele tinha 20 anos. Né? Então, essa foi a primeira tela com temática nacional, que ele fez quando tinha 20 anos, e estudava na Escola Nacional de Belas Artes. O fundo liso escuro destaca os personagens coloridos, dançarinos aos pares e componentes da banda. A imagem mostra um típico baile popular de camponeses da sua cidade, Brodowski. Aí eu escrevi Brodowski abrasileirado, só para conhecimento. Brodowski é o nome da cidade, mas era o nome de um engenheiro que levou a estrada de ferro até aquela localidade. Ele era um cara, eu acho que polonês, e o pessoal batizou a cidade, aquela região, com o Brodowski em homenagem a esse camarada que levou a estrada de ferro lá. Aquela época, uma época em que São Paulo se enchia de estrada de ferro, ao contrário do que acontece hoje. E ele disse sobre esse quadro, ele disse: quando comecei a pintar, senti que devia pintar a minha gente. E cheguei a fazer o baile na roça. Então, ele mesmo confessa que o baile na roça é uma lembrança do pessoal dele, lá da cidade dele. E outra pintura aí do Olegário Mariano, que ele fez em 1926. Já é mais naturalista. Vai em frente, Wagner. Bom, uma frase dele: uma pintura que não fala ao coração não é arte. Só ele a entende. Pô, cara, eu achei essa frase fantástica. Foi por isso que eu coloquei aí. Uma pintura que não fala ao coração não é arte. Só ele a entende. Então, realmente, quando eu, pessoalmente, não entendo alguma arte, eu vou começar a consultar meu coração, porque não é só a questão racional que é a arte. Existem coisas que não são racionais na arte. E aí já o próprio Portinari já dizia isso. Então, a gente vê as figuras 1, 2 e 3, né? Continuando meio que na biografia dele, em 1929, Portinari viajou pela Europa e morou em Paris. Em 1931, ele voltou ao Brasil já casado com uma uruguaia, chamava-se Vitória Martinelli. Com ela, ele teve um único filho, né? Ele só teve um filho, o João Cândido Portinari. Em 1935, sua obra O Café foi premiada na exposição de Pittsburgh. Então, ele já estava famoso. Ele fazia... Os seus quadros já estavam não só no Brasil, mas já estavam também no exterior. Em 1939, fez 3 painéis para o pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York. E o MoMA, o Museu de Arte Moderna de Nova York, comprou a sua obra O Morro. Quer dizer, então, o MoMA é um dos mais famosos museus que existem. E já desde antes, de 1939, já comprou um quadro dele, esse O Morro, onde a gente vê exatamente, certamente uma paisagem do Rio de Janeiro, a gente vê o morro em primeiro plano e mais ao fundo as montanhas, o mar e os prédios típicos da orla marítima do Rio de Janeiro. Então, ele já era famoso com pouca idade. Né? Vai em frente, vai.
Ele teve obras de tudo quanto foi estilo. Eu coloquei essa da figura número 1 porque ele pintou uma natureza morta. É raro de ver ele pintar uma coisa dessa, mas eu achei uma natureza morta e achei interessante mostrar para nós aqui, né? Ah, ah, Na figura número 2, a gente vê que na década de 40, o Portinari se filiou ao PCB, Partido Comunista Brasileiro. E ele realmente ele tinha essa tendência esquerdista, né? Com o PCB na ilegalidade, logo em seguida, se não me engano, foi em 1945, o Partido Comunista Brasileiro foi relegado a não ser reconhecido como um partido oficial, tá certo? Então, o pessoal que era comunista, a grande parte saiu do Brasil. Aconteceu isso com Portinari, aconteceu isso com o escritor baiano, que agora me fugiu o nome dele, o Jorge Amado, e com uma série de personalidades que eram comunistas tiveram que sair do Brasil, se exilaram em outros países. A gente vê aqui, em 1947, ele pintou esse Lampião e Maria Bonita. Repara, interessante a expressão do Lampião e tanto da Maria Bonita. A Maria Bonita não parece nordestina, pelo menos a mim não parece. E o Lampião está com um ar já de cara batalhador, de um cara sofredor. Em 1941, ele pintou o João Cândido. Esse menino com fantasia de palhaço é o João Cândido, como eu disse para vocês, é o único filho dele. E graças ao filho dele é que a gente conhece muito do Portinari, porque o filho dele fez uma série de obras, de divulgações da obra do pai dele. Então a gente conhece muito graças ao João Cândido, que acho que ainda é vivo hoje. E na fotografia número 5, a gente vê o Cândido Portinari, a esposa dele, e o filho dele, e mais alguns personagens que eu não sei quem são, lá no Uruguai, lá em Montevidéu, que é na época que ele estava no exílio. Vamos para frente. Bom, lembra que eu falei para vocês a série bíblica, inclusive da primeiro slide, tem um quadro da série bíblica. A série bíblica não é que o cara começa e faz toda a série, ele vai fazendo, faz um quadro hoje, faz outro ano que vem, e assim por diante. Demorou algum tempo para essa série bíblica ser concluída, mas sempre no mesmo estilo. Ele fez 8 painéis dessa chamada série bíblica. A partir de 1945. Em 1944, na vida dele, ele iniciou o conjunto, ele começou a pintar o conjunto arquitetônico da Pampulha, que é aquele que fica ali junto ao lago da Pampulha, que foi feito pelo Niemeyer. Ele fez a decoração, ele fez as pinturas de lá. Em 1945, como eu disse para vocês, ele se afiliou ao Partido Comunista Brasileiro. Em 1950, ele ganhou o Prêmio Internacional da Paz, destinado ao painel Tiradentes, que nós vamos ver daqui a pouco como é o painel Tiradentes, e ele morreu em 1969. Ele faleceu, dizem, por intoxicação causada pelas tintas, né? Então, na figura número 1, a gente vê o massacre dos inocentes. Era aquele que o Herodes mandou matar todas as crianças recém-nascidas. A gente, para dar valor e entender a pintura do Portinari, a gente tem que ficar bastante focado na própria pintura. Porque se a gente olha só por olhar, a gente quase que não vê, por exemplo, as crianças sendo assassinadas, as mães apavoradas com a morte das crianças e tudo mais. Então, realmente, todo o quadro do Portinari não é um quadro naturalista, que você bate o olho e já vê o que está acontecendo. Você precisa prestar atenção. Né? E como todo quadro meio que trágico dele tem essas cores, branco, cinza, azul claro e azul escuro. Então, a coleção dessa série bíblica faz parte do Massacre dos Inocentes, que vocês estão vendo aí na 1, O Último Baluarte, A Ira das Mães, esse do lado, número 2, A Ressurreição de Lázaro, né? Quando Jesus teria feito a ressurreição do Lázaro, está aí a irmã dela levantando as mãos para os céus, toda espantada, porque o camarada que está todo enfaixado começa a se mexer e começa a ressuscitar. Né? Repito,
a gente tem que prestar atenção no quadro, porque senão a gente não vê os detalhes. Realmente a gente não consegue dar o valor se a gente não vê cada detalhe. Outro quadro foi o Eremita Penitente, o Sacrifício de Abraão, as Trombetas de Jericó, a Justiça de Salomão e o Pranto de Jeremias. A maior parte desses quadros são do chamado Antigo Testamento. Vamos em frente, Wagner. Olha que bacana alguns desses, mais 2 painéis dessa série bíblica. O número 1 é o sacrifício de Abraão. É Abraão que vai assassinar, vai matar o filho dele. E na hora que ele vai matar o filho dele, segundo consta na Bíblia, aparece um anjo e segura a mão dele. O que eu achei interessante, olhando nesse painel, achei interessante que o anjo aí está chegando, não sei se de bicicleta ou de motocicleta. Eu coloquei uma flechinha aí para vocês observarem. Então, é interessante isso. Não entendi por que ele fez assim, mas parece que, de repente, está chegando o anjo a toda velocidade para impedir que o filho do Abraão seja assassinado. Então, é muito bacana. Realmente é muito legal. Então, eu coloquei aí a mão do Abraão com a faca, que ele está na iminência de matar o filho. A gente vê também que existe um cordeiro ali perto, porque normalmente o pessoal não matava pessoas, eles matavam um cordeiro. Era o chamado bode expiatório, né? Que expiava os pecados. Né? Ficou aí aquela frase chamada o bode expiatório. E no quadro da figura número 2, a gente vê, ele chamou de a justiça de Salomão. É o Salomão que era um menino, que 2 mães reclamavam a maternidade dessa criança. Então Salomão resolveu, não sei se já sabe, você história melhor do que eu, resolveu cortar a metade, a criança ao meio, para dar a metade para cada uma das mães. E a gente vê, eu coloquei uma setinha na mão com a faca do Salomão, de uma das mães é aquela flecha vertical, a mulher está tranquila, está tentando ver aí o que acontece, a rachar a criança ao meio. E tem uma mãe que é a verdadeira, totalmente desesperada, porque ela não quer que o filho dela morra. Então, aí ele descobriu quem era a verdadeira mãe da criança. Então, é muito bacana, é muito legal, são muito bacanas as obras, pelo menos na minha opinião, eu acho que é na nossa opinião, as obras do Portinari. Vamos em frente. Bom, esse aí é a decoração do conjunto arquitetônico da Pampulha, né? A arquitetura, o prédio, a bolação do prédio, a arquitetura do prédio é do Niemeyer, né? Mas as obras de pintura e a decoração foram feitas pelo Portinari. Vai em frente, vai. A gente pode ver aí alguns detalhes. Essa igreja é a igreja de São Francisco. Ali no primeiro, no slide anterior, a gente podia ter visto o São Francisco. Tá? Então, esse que está aí à nossa direita é o São Francisco, tá certo? A igreja foi dedicada a São Francisco. Vai em frente, vai. Então, há mais decoração externa da igreja e na parte de baixo, as figuras 4 e 5 mostram algumas das figuras, algumas das pinturas feitas pelo Portinari no interior da igrejinha. Passa, Wagner. Olha aí, Igreja de São Francisco no interior dela. Então, a gente vê o São Francisco ali logo atrás do altar, né? E mais o púlpito onde o padre, sei lá, fala, também é decorado com pinturas do Portinari. Aí não tem nada a ver, do outro lado, como está sobrando espaço, eu pus um homem subindo uma escada de corda. Eu achei interessante esse quadro por causa da perspectiva. Ele pegou, eu achei muito interessante. Do jeito, do ponto de vista do pintor, ele pintando uma pessoa subindo uma escada de corda. Ele dá muito mais destaque aos pés, que são os principais atores nesse quadro, né? Do que propriamente dito ao personagem. Vamos em frente. Esse é o tal do painel de Tiradentes, que ele ganhou um prêmio durante a vida dele. A gente vendo assim, esses painéis são muito grandes, são muito grandes. Então, para mostrar aqui, a gente tem que fazer uma redução, que a gente perde muito dos detalhes, tá certo?
Se vocês tiverem oportunidade de consultar na Wikipédia, enfim, em computador, em programas de computador, a gente pode ver detalhes dessas obras, são muito bonitas. Tá? Então, a gente vê os Inconfidentes, a gente vê o Julgamento, e na parte de baixo a gente vê o Tiradentes esquartejado e colocado, as suas partes foram colocadas nas principais cidades de Minas Gerais, e também no Rio de Janeiro, que foi onde ele foi enforcado e esquartejado. Né? Vamos lá, Mike. Ó, ele também fez os painéis, esses são famosos, são mundialmente famosos, os painéis Guerra e Paz. São 2 painéis, mas é uma dobradinha. Os painéis foram presenteados pelo Brasil à ONU em 1956 e foram instalados em um dos pontos de maior relevância na sua sede, na sede da ONU, em Nova York. Na figura número 3, a gente vê o Cândido Portinari fazendo a pintura dos tais painéis. Eu sou mais antigo que todos vocês, eu lembro que antigamente existia, foi a primeira TV no Brasil, foi a TV Tupi, né? E ele, o Portinari, pintou esses painéis de Guerra e Paz nos estúdios, porque tinha mais espaço, nos estúdios da antiga TV Tupi, que aqui em São Paulo era Canal 4. Como eu disse para vocês, os painéis são tão grandes que a gente vendo assim, a gente não consegue ver os detalhes. Eu coloquei alguns detalhes daqui a pouco para a gente ver melhor. Mas são painéis fantásticos. Espera um pouquinho só, Wagner. Volta um pouquinho. Aí. Na obra Guerra e Paz, ele usou poucas cores, não há grandes cores, além das linhas retas e formas geométricas. As figuras são sobrepostas e a falta de preocupação com a perspectiva e a profundidade. Então, realmente, ele não dá muita perspectiva, vocês podem reparar. Ele quase que coloca tudo no mesmo plano e ele destaca colocando uma figura embaixo da outra ou do lado da outra. Não dá grande ênfase à perspectiva. No painel que representa a guerra, ficam evidentes a tristeza e o desamparo. E no painel da paz, a alegria e a felicidade. Então, eu coloquei aqui no próximo slide alguns detalhes que a gente consegue ver melhor e consegue valorizar melhor a obra do Portinari. Vai. Não, antes disso, só para vocês terem ideia do tamanho desses painéis, eles têm 180 metros quadrados. Eles são maiores em dimensões, não digo em qualidade artística, porque eu acho que não, mas eles são maiores em dimensões que o Juízo Universal do Michelangelo Buonarroti. Por sinal, um dia eu vou falar sobre o Michelangelo Buonarroti, especificamente sobre essa parte do juízo final, que é uma coisa fantástica, fantástica. Todo mundo vai a Roma, ou todos que vão a Roma vão lá na Capela Sistina e veem esse quadro, não é quadro, é uma figura feita na parede. Mas eu diria, inclusive me incluo disso, que 95% ou mais das pessoas não entendem o que está colocado aí, ou só entendem a representação, não sabem a história atrás de cada um desses detalhes. A história atrás de cada um desses detalhes é fantástica. Eu acho fantástica e eu acho que vale a pena nós conhecermos, só para a gente ir a Roma outra vez ver isso daí e dar mais valor ainda. Vai em frente. Então, olha aí, ó, detalhes do painel Guerra, que a gente pouco via quando a gente vê aquele conjunto. Mas a gente pegando alguns detalhes, a gente vê aí crianças, mulheres tapando os olhos, fechando os ouvidos, eles não querem ver os horrores da guerra. Né? A gente vê também uma hiena e 3 cachorros, mastins, que esses cachorros era só um, mas o Cérbero era um cão que protegia o inferno, né? As portas do inferno eram protegidas pelo Cérbero. Era um famoso cachorro, mastim, de 3 cabeças. Aí ele colocou 3 mastins, mas nos lembra as portas do inferno. Realmente a guerra é o inferno. Então acho que ele quis retratar isso. A figura número 3 mostra o Cavaleiro do Apocalipse. Quer dizer, realmente é o Apocalipse. Ele equipara, ele mostra, ele acha, julga a guerra como se fosse o Apocalipse. E no painel 4, a gente vê uma mãe chorando, provavelmente um dos filhos mortos, está no colo dela.
Então, ela está abaixada. Do lado dela tem uma pessoa ajoelhada, certamente pedindo, sei lá, ajuda aos céus, né? Enfim, esses são alguns dos detalhes do painel Guerra. Vale a pena, quer dizer, isso quando for lá em Nova York, se a gente tiver acesso, vale a pena ver de perto esse painel. Realmente é fantástico. Vocês viram, vendo de longe o conjunto, a gente não consegue dar o valor que a gente dá quando a gente consegue visualizar os detalhes. Vai para frente. Esse é o painel Paz, né? Então, no painel Paz, a gente vê mais uma vez uma criança no balanço, que era uma coisa que estava presa na cabeça do Portinari. A gente vê agricultores plantando, semeando. A gente vê crianças, sei lá, escrevendo, pintando. A gente vê no painel número 3 um coral de crianças. Então, a gente vê detalhes do que ele representa a paz. Na figura número 4, ele mostra uma mulher com o braço levantado, lembra um pouco a Estátua da Liberdade. Né? Lembra a Estátua da Liberdade. E na 5, crianças plantando bananeira, dando cambalhota. Realmente aquela imagem de que só durante a paz pode existir isso. Vai lá, Wagner. Primeira Missa. Ele fez muitos quadros com fundo histórico aqui do Brasil, né? O Portinari fez uma interpretação livre da Primeira Missa do Brasil. Tem aquele quadro famoso, me fugiu o nome do cara que pintou a Primeira Missa, daqui a pouco eu lembro. Mas ele não seguiu absolutamente nada vamos dizer, de histórico. Ele fez como ele achou que foi a Primeira Missa. Ele saiu da cabeça dele como ele achou que tivesse sido a Primeira Missa no Brasil, né? Portinari fez uma interpretação livre da Primeira Missa. Não se preocupou... É Pedro Américo, Roberto. Não, eu acho que não foi Pedro Américo, Ivan. É? Tá bom. Acho que olhar. não. Olha lá, depois a gente vê. Acho que não foi Pedro Américo. Ou talvez Pedro Américo também tenha feito. Mas o primeiro quadro, daqui a pouco eu lembro. Obrigado, Ivan. Vamos ver. Vamos em frente. Ele não se preocupou com os registros históricos, né, do que teria sido a primeira celebração. E, na leitura desse evento, o pintor abusou das cores vivas, fazendo usos de linhas geométricas. Por sinal, ele usou muito linha... Como é que é? Vitor Meirelles. Isso, Vitor é a Tuta. Valeu, Tuta. Vitor Meirelles, esse mesmo. Tá? E, ô, Tuta, vou fazer um trabalho em tua homenagem, hein? Você não pode perder. Você não pode estar trabalhando fora. Bom. O que você vai fazer? Isso é surpresa. Você vai salvar minha alma, é isso? Vou salvar tua alma e vou purgar os meus pecados, que eu já te critiquei e eu quero te descriticar. Bom, mas seguindo aqui. Na leitura desse evento, da Primeira Missa, né, o pintor abusou das cores vivas, fazendo uso das linhas geométricas. Né? Então, ele pode ver aí. Em 2013, o trabalho que passava alheio aos olhos do grande público foi comprado pelo governo federal e passou a fazer parte do acervo do Museu Nacional de Belas Artes. É um painel grande, tem praticamente 5 metros por 2,70 metros. Né? Então, essa é a Primeira Missa. Vamos em frente, Wagner. Como eu falei para vocês, ele tinha temas na cabeça dele e ele, de vez em quando, pintava temas, pintava quadros com o mesmo tema, mas não em seguida. Esse aí a gente vê 2. Um ele pintou em 1937 e um em 1944, que é o tema, esse tema é o tema As Lavadeiras. Né? Outro tema que ele usou muito, a gente vai ver na frente, os retirantes, era uma coisa também que estava na cabeça dele. Mas nesse tema aí de as lavadeiras, da figura número 2, de 1944, a gente vê a composição em tons branco, eu coloquei brancos, mas branco é uma coisa só, em tons branco, azuis, cinzas e pretos. 2 figuras de mulheres no ato de lavar roupas, e entre elas um menino nos olhos os efeitos encontrados nos portadores da doença de Chagas. Realmente, a doença de Chagas parece que deixa os olhos inchados, com problemas na vista. Né? Então, você pode ver esse menino que está entre as 2 lavadeiras, né? Ele está com problema nos olhos.
As figuras são representadas com deliberada deformação expressiva e ocupam praticamente todo o campo da composição. Então, a gente vê essas duas lavadeiras aí trabalhando em tinas, né, lavando roupa em tinas. E é interessante que ele coloca as mãos das mulheres estão aumentadas vigorosamente. Ele sempre dá destaque àquilo que faz o trabalho, principalmente mãos e pés. A gente pode reparar que grande parte da obra dele, que ele mostra pessoas trabalhando, ele mostra com essas pessoas, esses trabalhadores, com mãos grandes e pés grandes. Vamos em frente, Wagner. O mestiço. Essa é de 1934 e está na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Pessoal, vale a pena a gente, de vez em quando, dar um pulo no MASP, na Pinacoteca e outros lugares, porque a gente vê obras realmente maravilhosas. Nessa aí do mestiço, o Portinari tomou referência dos seus tempos de infância, quando trabalhou nos cafezais paulistas. Então, a gente vê aí um camarada trabalhando, um trabalhador, né? As formas exageradas do mestiço destacam a importância do trabalhador do campo. O personagem apresenta sobrancelhas e cabelos espessos. Na realidade, esse cara, eu vi uma fotografia do cara que posou para ele. Ele era uma mistura, ele era filho de uma índia que era casada com um negro. Então, ele quis mostrar a raça, as diversas feições da raça brasileira, né? O personagem apresenta sobrancelhas e cabelos espessos, nariz largos e lábios volumosos. Vai em frente, Wagner. Mais uma vez, olhando os detalhes, é que a gente vê. O mestiço é o retrato de um homem com tronco nu. Pela fisionomia, vemos que ele é o resultado da mistura de diferentes povos que compõem a sociedade brasileira. O nome do quadro sublinha sua origem híbrida. Como eu falei, ele era filho de uma índia com um negro, né? A gente repara na figura número 1. Os olhos deles estão exatamente na linha do horizonte. Na mesma linha do horizonte é a mesma linha dos olhos, né? É onde a gente olha. O corpo, nessa figura número 2, as mãos fortes, típicas do trabalhador braçal, aquilo que eu havia dito para vocês. E no 3, a gente percebe bem a perspectiva, né? A gente vê a perspectiva principalmente na cerca. A gente vê os mourões aqui da frente bem mais altos do que os mourões que estão lá atrás. Então, o que dá grande perspectiva à obra é essa cerca, porque o personagem está no primeiro plano. Já no plano médio está a bananeira, e para o fundo a gente vê o que seria talvez um silo, onde se recolhesse o produto do café, né? Os grãos de café. Vamos para frente. Wagner gostou dessa obra? Não, o traço indígena está nos olhos. Né? É verdade. E no nariz e na boca estão os traços negros, né? Verdade. Outro, é o mesmo personagem, o mesmo modelo. Está no MASP, vale a pena ver, gente. É o lavrador de café. E o Portinari, ele disse, uma das frases que ele disse, não referente a esse quadro em especial, mas que ele escreveu na obra dele, impressionava-me os pés dos trabalhadores das fazendas de café. Pés disformes. Pode reparar nos pés desse quadro. Pés que podem contar uma história, confundiam-se com as pedras e os espinhos. Pés semelhantes aos mapas, com montes e valas, vincos como os rios. Então, realmente, ele tinha essa grande impressão de pés e mãos. E a gente vê esse lavrador. Esse lavrador, como eu disse para vocês, foi o mesmo personagem que posou para ele no outro quadro, no quadro anterior. Vai em frente, vai. Olha os detalhes, né? A gente vê que ele está com a cabeça quase de perfil. A gente vê no quadro número 2, na foto número 2, no detalhe número 2, os cafezais lá no fundo, as mãos grandes do trabalhador. A gente pode ver também aí um tronco. E talvez seja um reflexo daquilo que ele queria chamar a atenção do desmatamento. Mas o desmatamento, naquela época,
eu acho que hoje também, deveria ser tratado como uma questão de progresso, porque eles tiravam a mata, mas plantavam café, que era a grande riqueza de São Paulo. Então, em mais de uma obra, repara aqui no quadro número 4, que está mais visível ainda, o tronco, que foi cortado. Ele foi cortado para semear, para plantar, para fazer uma cultura também que é de vegetais, mas que serve à riqueza do país. E o que eu achei mais legal, por ser um ferroviário, que ele põe um detalhe e um trem. Como eu disse, por onde iam os cafezais, a ferrovia ia atrás, para poder fazer o transporte do café até principalmente o Porto de Santos. Se bem que esse trenzinho aí é um trem a vapor, e a gente percebe que os vagões são vagões para passageiros, porque além de levar carga, né, com trens específicos de carga, esse era um trem de passageiro. Mas ele também dá o detalhe do trem, né, que era uma coisa importante para São Paulo naquela época. Seria ainda hoje. Vamos em frente, vai. Olha aí. Ele fez mais uma temática dele, são os ciclos econômicos do Brasil. Então, ele pintou quadros sobre o café, sobre o algodão, a carnaúba, a borracha, a cana-de-açúcar, o cacau, o pau-brasil, o fumo. Então, ele realmente, ao longo da carreira dele, do Portinari, ele pintou uma série de quadros com ciclos. Nesse caso, os ciclos econômicos. Esse do café foi de 1934. É muito bacana que, se a gente olhar, eu esqueci de colocar uma seta, mas do lado direito, do nosso lado esquerdo, está o capataz. Ele está apontando, ele está dando ordens. Então, o camarada que dava ordem para o que devia ser feito, o que devia ser feito. A gente vê aí numa árvore um menino trepando numa árvore. Talvez a mãe dele esteja sentada aqui embaixo. Mas no topo lá da árvore, está um moleque que escalou a árvore, né? E a gente também vê uma pessoa rígida, talvez, sei lá, tenha tido ordens de fazer alguma coisa e ela está numa atitude rígida, parece um boneco. Aqui o pintor retratou um grupo de pessoas durante um dia de trabalho em uma fazenda de café. Ele tinha experiência disso, ele viveu dentro disso, né? Os corpos dos trabalhadores são apresentados de maneira rígida, quase escultural. Típico esse que eu coloquei uma seta vertical aí, mostrando. As mãos e os pés das pessoas são grandes, destacando a força do trabalhador braçal. A figura número 2 é uma do ciclo econômico do açúcar, e que foi de 38, e nesse mesmo ano ele pintou o ciclo do pau-brasil, que foi o primeiro ciclo da economia brasileira, né? Vamos lá, Wagner. Bom, esse é o quadro, é a peça principal, acho eu, do Portinari, que são os retirantes. Esse quadro é impressionante. A gente vendo aí no MASP é uma coisa sensacional. Eu me lembro a primeira vez que eu vi, eu fiquei realmente muito impressionado com essa obra, né? É uma obra de 1944. O Portinari mostra uma realidade social que a maioria, em seu tempo, não queria ver. Portinari tem uma clara intenção de fazer uma denúncia social, né? Então, para São Paulo, que era uma terra onde, em franco progresso, realmente se deparava com um outro pedaço do Brasil, né? Ele mostrou exatamente o que acontecia no Nordeste. O quadro mostra os problemas da miséria, ignorância, saúde e opressão nas relações de trabalho. Mas, pessoal, graças ao clima, graças a uma série de outras coisas, eles tinham que sair da onde eles estavam morando, da onde eles estavam vivendo. Mostra as forças da natureza atuando sobre o homem totalmente desprotegido. Para frente, nós vamos ver alguns detalhes desse quadro. Vai, olha. Olha aí, eu coloquei figuras número 1 e 2. Eu não me enganei no número 2, o outro também é 2 porque mostra a mesma criança. Então, a gente olhando para a figura número 2, a gente vê que são duas crianças de colo, que têm uma aparência fantasmagórica, parece fantasma essas duas crianças. O bebê envolto em panos brancos tem olhos que saltam, observando o mundo assustado. Pode reparar, o moleque está encolhido, embrulhado e olha assustado, né? A criança maior está apoiado nas ancas da mãe. Exibe uma estrutura raquítica, a gente vê as costelas, a espinha dorsal do menino, as pernas magérrimas, né?
a estrutura raquítica com os ossos à mostra. Ela está nua, o que deixa ainda mais evidente a falta de recursos dessa família. Nas figuras número 2, a gente vê uma criança com barriga d'água, que a gente chama popularmente de barriga d'água, né? Mostra o alto índice de doenças a que essas pessoas estão expostas, sobretudo a população infantil. Vemos um menino bem magro, mas que exibe uma enorme barriga redonda, característica da esquistossomose, né? Então, realmente é doença típica da miséria, né? Da falta de saneamento, da falta de tudo, né? Então, eu dei destaque aí na figura número 2 na barriga da criança. A criança está nua da cintura para baixo. Em frente, vai. Mais detalhes da obra do Portinari, dos retirantes, a gente vê o número 3, dá uma olhada no número 3, as feições do velho, né? A cena está em meio à natureza, é um panorama desolador. Isto é notório por conta dos vários elementos, dentre eles os pássaros negros, que sobrevoam a família. Essas aves são urubus, que costumam estar sempre em bandos em busca de carcaças de animais mortos. Então, eles representam a morte, né? Há a presença de um homem idoso, com as barbas longas e o rosto marcado pela dureza da vida. Ele é bem expressionista, o Portinari. A gente vê isso na expressão desse velho retirante, né? Na figura 4, a gente vê o solo seco e pés descalços. Eu fiz destaques daquela obra global dele, da principal. O solo é árido, não apresenta nenhum indício de vegetação. As pessoas estão descalças, o que nos indica a pobreza. Traz também a reflexão sobre a dureza na jornada dos retirantes, tanto fisicamente como emocionalmente. Dá uma olhada aí, como eu mostrei, olha as pernas, ele mostra as pernas absolutamente secas, né? Quer dizer, mostra como a pessoa era magérrima, era a fome, né? Era realmente a fome, né? Há alguns ossos pelo chão, sinal de que um animal se descompôs. Nessa área da tela 4, no canto superior à esquerda, dá uma olhada no canto superior à esquerda, não é tanto à esquerda, é meia esquerda. Vemos um bando de urubus rente ao solo, representados por alguns pontos pretos. Esses pontos pretos vamos dizer, é como se fosse a perspectiva de urubus lá atrás. Esses pássaros estariam comendo o resto de animais, certamente o resto de animais mortos. Então, ele dá realmente um quadro realmente da miséria dos retirantes. Vai em frente, vai. Bom, esses 5 também. Esses 5, o Carlos Drummond de Andrade falou, quando ele viu esse quadro, ele escreveu que a obra de Portinari é um cântico sobre a miséria do mundo, e particularmente de seu país. Realmente, mostra o que há de miserável nos lugares dos miseráveis, né? A gente vive em lugares totalmente diferentes, a gente não tem noção do que ocorre em lugares como esse, né? Principalmente nas épocas aí das grandes secas. Assim, o quadro número 5, aí a figura número 5, mostra as expressões de desespero. Os adultos revelam feições assustadas, que demonstram o desespero e a falta de perspectiva que a situação carrega, né? O homem nos encara com o olhar arregalado, como se fosse uma espécie de pedido de ajuda. Repara o homem, ele está olhando para a gente aqui, ele está assustado, né? Esse fato transporta a obra para a categoria de retrato. Esse realmente é uma fotografia, mostrando o sofrimento de um povo. É legal ir no MASP, viu, ver esse quadro. Vai lá, Wagner. Ele fez também uma série de retirantes, ele não fez só aquele quadro de retirantes. Ele, como eu disse para vocês, ele fazia ciclos de pintura, ele fazia ciclos, séries de pintura. E ele tem vários quadros como retirantes. Então, essa figura número 1, número 2 e número 3 fazem parte da série dos Os Retirantes. Tá? É muito interessante, realmente mostra o tema, né, é bem fixo da família saindo do lugar onde morava, né? E saindo de uma forma andrajosa, totalmente miserável. Vai em frente, vai. Ó,
alguns quadros retirantes. A gente vê, por exemplo, no número 3, as mulheres sentadas no chão, descansando um pouco, tentando alimentar os filhos. No 4, a gente vê uma criança totalmente magérrima, raquítica, sentada, descansando. Enfim, ele fez realmente, as obras dele são fantásticas, realmente mostrar no Brasil que é bom todos nós conhecermos. Tá? Vai lá, Wagner. Outro quadro que é fantástico dele é essa criança morta, né? Então, dá uma olhada. É o mesmo estilo dos retirantes, né? Mas tem as pessoas chorando. O choro das pessoas parece que eles estão chorando pedras. Na realidade, são lágrimas grossas, né? Dá uma olhada no número 4, no número 3, a gente vê as pessoas todas chorando. Certamente, eles estão chorando, como o título do quadro é A Criança Morta, né? Então, está a mãe segurando a criança no colo e todo mundo que está acompanhando essa mãe está ali chorando, tá certo? No número 5, a gente vê que os caras são tão miseráveis que deve ser uma cabaça onde eles colocavam água, né? Eles deixavam aquilo secar, ficava duro, e eles colocavam água para ir tomando enquanto eles faziam a peregrinação por meio dos lugares secos e áridos, né? A 2, eu fiz um detalhe das pernas dos personagens, realmente aquela perna absolutamente seca. E no 6 é a figura da mãe desesperada, chorando, segurando nos braços dos filhos. Vai em frente. A criança naturalmente morta por desnutrição. Certamente, certamente. Aí tem outra série dele, que é a série que ele mostra a morte, né? Então, quer dizer, as misérias, principalmente no Nordeste, né? Então, a gente vê aí no quadro número 1 o pessoal carregando um morto. Isso ainda hoje se faz isso lá no... Eu, não há muito tempo, já presenciei algo parecido nas estradas. O pessoal coloca o falecido numa rede, coloca num pau e a turma fica carregando o falecido do local onde ele morreu, provavelmente na casa, até o cemitério. Na figura número 2, no quadro número 2, a gente vê também, só que 4 homens ali não estão carregando em uma rede, estão carregando num caixão. Então, a gente vê ao fundo uma igreja, de onde ele deve ter sido encomendado, e eles devem estar indo em direção ao cemitério. Eu fiz um destaque aí, no quadro dele tem um camarada a cavalo, eu não sei se é São Jorge, eu tentei ampliar, eu não entendi isso daí, mas está aí. Então, eu só fiz a ampliação para dar esse destaque. Não sei o que ele quis representar. Tá? No quadro número 3, são pessoas desesperadas, levantando os É a braços. lua com São Jorge. Certamente São Jorge. A lua com São Jorge. Bom, então tá certo. Não sei se São Jorge é protetor de alguma coisa. Além de ele ser protetor do Corinthians, o que ele faz de mau jeito, porque o Corinthians só perde, eu não sei se ele também é protetor dos falecidos, mas deve ser o São Jorge, sim. É um santo caçado. São Jorge estava lá na Lua. São Jorge é um santo caçado, que não existe mais. Não existe. Ele só não está no calendário gregoriano, mas ele existe, ele faz parte. Olha aqui, a Bárbara falou que é protetor contra a maldade. Legal, legal. Então, faz sentido. Ele é o Exu. Santo guerreiro contra o santo o guerreiro. dragão da maldade. Ele foi um santo criado pela Umbanda. Tá certo. Não, o verdadeiro São Jorge, se não me engano, ele era lá da Turquia, da região da Capadócia. E reza a lenda que ele enfrentou um dragão, matou o dragão que estava assolando a região e tudo mais. Agora, no sincretismo, você tem razão. No sincretismo, o Exu virou São Jorge. Né? Bom, mas continuando aqui, a figura número 3 mostra o pessoal todo desesperado, mesma coisa no lugar na 4. É verdade, ele também é patrono da Inglaterra. É isso mesmo. E eu achei bacana também o quadro número 5, que é uma mulher ajoelhada, pedindo clemência, orando por um falecido que está dentro daquela rede. Não sei se aquele falecido é o filho, o marido, alguma coisa dessa mulher que está totalmente desesperada. E o falecido está na rede e o pessoal está carregando em direção ao cemitério. Então, essa a série A Morte é mais uma das séries feitas pelo Portinari. Vai em frente, Wagner.
Ele também fez séries referentes à dança e à música. Então, aí a gente vê vários quadros que se referem à dança, né? E à música, o pessoal dançando e o pessoal tocando, né? O 5, a gente vê as moças fazendo roda, e a gente vê o destaque, como ele sempre faz, ele dá o foco para o pessoal que está no primeiro plano e ele desfoca o pessoal que está mais longe, né? Então, isso dá a ideia da perspectiva. Ele usou muito esse estratagema, essa forma de pintar nos quadros dele. Vai em frente, vai. Olha aí, mais uma dança e música, então são mais alguns exemplos, né? Então, que a gente vê aí o carnaval, o pessoal se divertindo, tocando músicas e etc. e tal. E a gente repara que realmente as cores dele são cores meio fora de foco. Quer dizer, as cores, a forma dele pintar é quase que fora de foco. A gente tem que ver esses quadros de perto e olhar com detalhes. Por exemplo, esse quadro número 4, a gente tem que olhar bem de perto. Aí eu coloquei pequeno, por falta de espaço, mas para a gente entender direito o que ele pintou, o que ele quis representar, a gente tem que ver ele mais de perto, né? Vai lá, Wagner. Ele também pintou a natureza, a flora e a fauna. No número 1, a gente vê um menino acariciando um passarinho, que todo moleque tinha, principalmente antigamente, né? Tinha mania de caçar passarinho, de pegar passarinho e colocar na gaiola, etc. e tal. Então, certamente, esse quadro número 1 é uma reminiscência da infância dele. Agora, já o quadro número 2 é um quadro contrário àquilo que eu falei. Ele é totalmente focado e totalmente colorido. A gente vê a cor da arara, das bananas, o macaco, e a gente vê a perspectiva lá embaixo, os morros, né? Então, a gente tem essa ideia melhor. Então, ainda dentro da fauna, ele pintou 3, que é um caçador de onça, e uma série de quadros, o 4, 5 e o 6, que mostram animais típicos, tamanduá, javali, bambis, veados, da floresta, da fauna brasileira. Vai em frente, vai. Ele também pintou muitos tipos brasileiros, né? Então, ele vê aí, a gente vê aí, o número 1 é um nordestino, um cangaceiro, o número 2 são índios, o número 3, o pessoal boiadeiro, né? O 4 são gaúchos, o 5 é um bandeirante, ele representando um bandeirante no 5, o 6, o pessoal com bateias pegando ouro, certamente, ou pedras preciosas, o 7, um índio, o 8, uma negra. Então, ele fez muitos retratos de tipos brasileiros. Ele realmente, como eu disse, fez mais de 5.000 quadros, né? Vai lá, Wagner. E Portinari fez, em 1927, no começo da carreira dele, ele fez esse quadro, Paisagem com Bananeiras, obra que acabou por cair no esquecimento, por se distanciar esteticamente do resto do trabalho do pintor. Na tela não há nem homens nem animais. Realmente, normalmente nas telas dele tem um homem, tem um animal, tem algum ente vivo, né? É vivo assim, nesse sentido. Mas aí não, aí ele só mostrou a natureza, deixando para o espectador apenas uma paisagem natural e vazia. Então não há personagens, homens ou animais aí. E eu coloquei uma figura, um retrato de 1941 do Portinari e o João Cândido. O João Cândido, se não me engano, é o filho dele, nasceu em 1939, tá certo? Esse cara é o único filho dele e é o grande... a gente deve tudo da obra do Portinari, do resgate das obras do Portinari ao Cândido, filho dele. Vai em frente, Wagner. Olha, o Emílio falou que aquele quadro número 6 da fauna. Opa! 6? Esse aqui, ó, da fauna. É, ele está no Palácio dos Bandeirantes. Ah, é? Ah, legal, não sabia. A gente não conhece. Quando eu falo a gente, sou eu. A gente não conhece um monte de coisa, viu, cara? Que a gente deveria conhecer. Eu acho que as escolas deviam fazer muito mais excursões a museus e a lugares onde há obras de arte. Vai em frente, vai. Bom, finalmente, uma das últimas frases do Portinari. Não posso mais pintar. Estou proibido de viver.
ele estava intoxicado lá pelas tintas, né, pelos componentes das tintas, e ele acabou falecendo com 59 anos de idade em 1962. Eu coloquei aqui embaixo um lugar que quem quiser pesquisar sobre Portinari, tem tudo sobre Portinari. A obra dele é maravilhosa. Realmente, quando vocês tiverem tempo, eu recomendo que entre nesse site aí da Enciclopédia da Itaú Cultural. É muito bonito. As obras dele são fantásticas. Pessoal, é isso aí. Eu procurei ser breve. Agradeço a atenção e a paciência que vocês tiveram. Obrigado. Muito bom, muito bom. Sim. Roberto, você não vai falar da imersão que está tendo lá Sim, eu ia falar, desculpa. No Museu da Imagem e do Som. No Museu da Imagem e do Som está tendo uma exposição sobre o Portinari. Poxa, eu acho que esse vai até, se não me engano, 7 de julho. Eu anotei em algum canto. Espetacular, espetacular. Cara, realmente eu recomendo. Eu marquei em algum lugar aqui, até quando vai. E é no MIS da rua... Ali na Barra Funda, né? É na Água Branca, é o MIS Água Branca. Experience. Na rua Herzog, como chama? O Herzog, né? Exatamente. 75. Não. E terça-feira é gratuito. Ótimo. Bom, eu sou eu fiz 60 anos, eu acho que depois dos 60 é gratuito, então já entro nessa, né? Eu sei que vocês são moços, vocês vão ter que pagar, mas paciência, vale a pena, tá certo? Olha, pessoal, fora de brincadeira, realmente a obra do Portinari é uma obra que vale a pena. A gente deve ter orgulho de ter tido, pelo menos eu considero assim, um artista como ele. Ele realmente foi eclético, pintou um monte de coisas. Uhum. Poxa, para quem só tinha o terceiro ano primário, ele fez coisas fantásticas, fantásticas. Quer dizer, até em termos culturais, até mesmo em termos culturais, tá certo? Então, realmente, eu tinha esquecido, mas eu tinha marcado aqui de falar sobre o MIS. Então, a gente pode, além do MASP, a Pinacoteca, etc., etc. e tal, poxa, quem for ao MIS, agora, se não me engano, até 7 de junho, não me lembro se é junho ou julho, ele tem as obras, tem grande parte das obras do Portinari que realmente são recomendáveis, tá certo? Eu já agendei com minha esposa, eu vou visitar lá, tá bom? Muito bom. Excelente. Muito bom. Roberto. Obrigado. Bom, obrigado, gente. Obrigado. Olha, queria fazer um comunicado que a programação agora do mês de maio das apresentações mudou um pouco. Então, mudou um pouco bastante. E eu vou recolocar aí para vocês mais tarde. Tá legal? Então, é isso. Então, na semana que vem, quem vai fazer a apresentação sou eu, sobre uma continuação de grafite e street art. Chegando para arte contemporânea, na realidade, né? São movimentos após o grafite street art, né? Movimentos de arte contemporânea. Então, eu vou fazer um apanhado geral, vai ter bastante conteúdo, vai ser bem rapidinho. Eu vou apresentar, mas é isso aí. E daí vocês vão poder mergulhar, tem muito link, vai dar para aprofundar. Então, o PowerPoint, né, que eu vou mandar em PDF, porque é muito pesado, vocês vão poder ficar curtindo, aprofundando, vendo coisas aí, que é bem interessante. Tá bom? Legal. Ô, Wagner, só queria acrescentar mais uma coisa. Eu sei que me parece que a nossa programação tem uma ou duas datas ainda livres, não é? Então, tem uma data livre. Então, quem quiser fazer a apresentação é legal. Olha, nós estamos entre amigos, aí não precisa ficar com receio de qualquer crítica. Eu até pouco tempo atrás conhecia o Portinari. Então, a gente dá uma lida em alguma coisa e a gente coloca aí. Vamos ver se o Emílio pode fazer alguma coisa aí por esse tempo aí. Emílio, eu vou dar uma ligada para você aí e a gente tenta combinar. Tá bom? Legal. Tá bom. Wagner, você está me ouvindo ou não? Estou. Então, já que você me citou meu nome, eu tive lá em Brodowski, não sei se alguém teve... Põe a sua imagem. Deixa eu ver. Aqui, ó. Apareceu ou não? Agora sim. Apareceu.
se alguém tiver oportunidade de ir para Brodowski, é muito interessante, porque tem as ruas lá, estão iguaizinhas às dos quadros. Tal. E uma coisa que eu não sabia, além da militância política dele, ele é um grande poeta. Tem poesias escritas nas paredes da capelinha, tal, sei o quê, e tem livros de poesia editados, você pode ler. As poesias do Portinari, sabe, tem muito a ver com o pintor, sabe? Ele fala da cidade, dos textos assim. Legal. Desculpa, eu estou introduzindo, mas dá um complemento a toda essa bonita palestra aí. Não, com certeza. Quem cuidou de toda essa parte lá de Brodowski foi exatamente o filho dele. Ele fez onde morava o Portinari, ele fez um museu chamado Museu Casa de Portinari, né? É muito, realmente vale a pena. Vale a pena. E no caminho, uma paradinha em Ribeirão Preto para o Chopinho. Sim. No Pinguim, né? No Pinguim. Olha, o Emílio, você sabe que há anos atrás, bastante anos atrás, eu tinha um amigo, inclusive amigo do Wagner. Bom, só pelo apelido você vai entender. O apelido dele era Chopão. Nós saímos aqui de São Paulo, pegávamos um ônibus, a gente não ia de carro, por motivos óbvios. A gente pegava um ônibus, ia até Ribeirão Preto, íamos no Pinguim e voltávamos. Essa era a nossa programação. 3 horas para ir, 3 horas para voltar e 3 horas no Pinguim. Cara, a gente não podia ir de carro, viu? Não dava para ir de carro. Porque a gente voltava, a gente precisava estar nas mãos de outros. Muito legal lá. E continua bom, hein? Emílio, dia 27 de junho, tá? Vamos conversar, tá? Save the date. Para fazer uma coisa legal. Tá legal. Valeu. É julho, né? Junho. 27 de Roberto, junho. muito obrigado, hein, Roberto? Desculpa o fora aí, era Vitor Meirelles mesmo, viu? Não, é isso aí, é que eu tinha esquecido o nome dele. Ivan, o Vitor Meirelles, que era aquele pintor que era protegido do Dom Pedro, né? Tal, que ele que recriou todos esses quadros e tal. Mas desculpe, muito obrigado pela apresentação, foi muito linda. Foi muito legal. Eu vou falar uma coisa, eu sou teu fã, cara. Eu sou o fã do Ivan, realmente acho que é o cara que manja tudo, cara. É o cara que manja tudo. Eu estou aguardando a próxima palestra tua, viu, cara? Depois que você falou de ferroviário e palmeirense, Roberto, eu é que sou teu fã, meu. Pô, para com isso. Valeu. Muito bom. O Arthur está contente com o dia de ontem e tal, né, Arthur? Claro. A gente conseguir um gol contra não é fácil. Muito bom. Ok, gente. Até a semana. Tchau. Legal. Parabéns, Roberto. Parabéns, Roberto. Obrigado. Parabéns, Roberto. Muito bom. Obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.